Bom, pessoal, na nossa semana 4 do PET 4, vocês estudaram a teoria do octeto, tá? Nós vamos começar a estudar as ligações químicas. Mas antes de estudarmos as ligações químicas propriamente ditas, nós temos que ter noção disso aqui, ó, da regra do octeto, tá? Essa regra do octeto, ela é uma regra que, vamos dizer assim, é regra, porém possui muitas exceções. Geralmente ela é seguida somente por elementos representativos, que são os elementos das duas primeiras colunas da tabela periódica, né? E das 6 últimas colunas, tá bem? Aqueles elementos do meio da tabela periódica, os elementos de transição, geralmente não seguem a regra do octeto. E mesmo assim, muitos desses elementos representativos também não seguem a regra do octeto. Alguns seguem, outros não. Porém, ela é uma regra importante. A regra do octeto, ela surgiu porque os cientistas observaram que os gases nobres, que possuem 8 elétrons na última camada, a maioria deles, somente o hélio possui 2, os cientistas perceberam que esses gases nobres, eles são estáveis na natureza de forma isolada, né? Os átomos de gases nobres são os únicos que, entre aspas, não querem fazer ligações químicas. Eles são encontrados isolados na natureza, estáveis, sem ganhar nem receber nenhum elétron. Então os cientistas perceberam o seguinte, que os átomos que já têm 8 elétrons na última camada são estáveis. Aqueles que não têm 8 elétrons na última camada procuram a estabilidade. Eles fazem as ligações químicas justamente para se tornarem estáveis. E eles se tornarão estáveis quando eles ficarem semelhantes aos gases nobres, ou seja, completar 8 elétrons na última camada eletrônica. Então os cientistas chegaram a essa regra do octeto, que os átomos ficam estáveis quando ficam semelhantes aos gases nobres, ou seja, completam 8 elétrons na última camada eletrônica. Eles chegaram à conclusão, então, que se um átomo possui apenas um elétron na última camada, a tendência dele é perder esse um elétron. Por quê? Porque ele deixa, aquela última camada com um elétron deixa de existir, e a próxima camada, a camada mais interior, possui 8 elétrons. Átomos que possuem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada possuem tendência a perder esses elétrons. Quem tem 1 perde 1, quem tem 2 perde 2, quem tem 3 perde 3. Ficando com cargas positivas, né, respectivas. Se perdeu 1, carga mais 1. Se perdeu 2, carga mais 2. Se perdeu 3, carga mais 3. Os cientistas perceberam também que elementos que possuem 5, 6 e 7 elétrons na última camada eletrônica possuem tendência em ganhar elétrons. Quem tem 5 possui tendência em ganhar 3, para completar 8. Quem tem 6 possui tendência em ganhar 2, para completar 8. E quem tem 7 possui tendência a ganhar 1 para completar 8. Os elementos que possuem 4 elétrons na última camada, alguns vão perder os 4, outros vão ganhar 4, tá ok? Aí vai depender se o elemento é metal ou ametal. Baseado então nesse raciocínio, nós podemos agora resolver as nossas atividades. A número 1. Para que átomos de enxofre e potássio adquiram configuração eletrônica igual a de um gás nobre, é necessário que, se você fizer a distribuição eletrônica do enxofre, você vai ver que na última camada dele, ele vai ter 6 elétrons. O que eu acabei de falar? A tendência de quem possui 6 elétrons é ganhar 2, para ficar com 8. Então a tendência do enxofre é receber 2 elétrons. Já o potássio, se você fizer a distribuição eletrônica dele, você vai ver que ele vai possuir 1 elétron na última camada. Quem possui 1 elétron vai ter tendência a perder esse 1 elétron. Portanto, o potássio perde 1 elétron. A resposta correta da nossa número 1 vai ser a letra E. O enxofre recebe 2 e o potássio perde 1 elétron, né? Ou ceda 1 elétron. Questão 2. Um elemento de configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 possui forte tendência a que? Basta você olhar aqui a última camada. A última camada dele tem 7 elétrons. Você soma esses números de cima. 2 mais 5, 7.
Quem tem 7 elétrons, qual que é a tendência? Ganhar mais 1, né? Para ficar com 8, tá ok? A questão 3 está falando do cálcio. O cálcio é um elemento que, se você fizer a distribuição eletrônica dele, você vai ver que ele possui 2 elétrons na última camada. Qual que é a tendência daquele que possui 2 elétrons? Perder esses 2 elétrons. E quem perde fica positivo. Então, para ficar estável, o cálcio tem que perder 2 elétrons e quando ele perde esses 2 elétrons, ele adquire carga positiva, portanto, a alternativa correta será a letra E, Ca mais 2, né? Quem perde fica positivo e quem ganha fica negativo. E a questão 4 está falando do cloro, né? E o que tem que acontecer com o cloro para ele ficar estável? Se você fizer a distribuição eletrônica do cloro, você vai ver que ele possui 7 elétrons na última camada. Quem tem 7 tem tendência a ganhar mais 1, para ficar com 8. Se o cloro tem 17 elétrons e possui tendência a ganhar mais 1, ele vai ficar com 18. E, portanto, para ficar estável, então, ele fica semelhante a quem? Ao argônio, né? O argônio é um gás nobre que possui 18 elétrons. Então, para ficar estável, o cloro deve ficar semelhante ao argônio, tá ok? A questão 5, gente, é uma pesquisa, né? Faça uma pesquisa sobre o impacto dos elementos químicos ao meio ambiente. Essa aí é com vocês. Quero ver as respostas, envie no Classroom, tá ok, pessoal? Até o PET 5.